Bem-vindo, bem-vinda. Você está no podcast da Rumo. Hoje a gente está conversando com o Gustavo Páscoa, um amigo novo, né? Nós somos amigos há pouco tempo. Já nos encontramos algumas vezes e está sendo uma alegria aí te conhecer, Gustavo. Você tem uma jornada, uma história sensacional, inspiradora e que com certeza pode trazer aprendizado aí para todos nós. Para mim já vem trazendo e eu tenho certeza que hoje a gente vai descobrir coisas novas, a gente vai aprender uma jornada. Eu estou chamando de Oceano Azul, não é? E que o Oceano Azul nem sempre é aquela calmaria, né? Para você chegar no Oceano Azul, você teve que passar por vários desafios e essa jornada que é bonita, que é a vitória, que é a busca de realizar o Oceano Azul. E eu acredito que você realmente está nessa jornada e conseguiu alcançar um feito interessante de realizar um impossível, e a gente tem debatido em alguns lugares esse tema da realização do impossível. Então, eu estou com grandes expectativas aí sobre o nosso encontro. Bom, então seja bem-vindo e queria começar falando aí da tua história pessoal, quem é o Gustavo, família, filhos, esposa, enfim, como é que é essa tua jornada? Porque essa é a base de tudo. Seus pais, enfim, conta um pouco pra Legal. gente. Bom, Marcelo, primeiro quero te agradecer pela oportunidade. Nossos papos sempre são muito bacanas e sempre aprendo alguma coisa nova com você. A minha história pessoal não tem nada de muito diferente ou interessante, no sentido de que eu venho de uma família simples. Meus pais sempre trabalharam, minha mãe professora de rede estadual, rede municipal. O meu pai sempre trabalhou, ele foi militar muitos anos, né? Trabalhou na aeronáutica, aí, como chegou a suboficial, sargento da aeronáutica, mas depois ele foi trabalhar na área de vendas, no agronegócio, quando o agronegócio ainda não era o agronegócio de hoje, né? Ele trabalhou numa empresa de fertilizantes muitos anos. Na verdade, ele trabalhou 42 anos na mesma empresa, que hoje em dia, quando eu conto isso para as pessoas, parece uma aberração, né? Mas para ele foi uma coisa natural, uma coisa normal, né? Eu tenho uma irmã mais nova, sou apenas eu e ela, né? Somos um casal aí. Meu pai casou já com mais idade, ele me teve com 41 anos. Eu estou no meu segundo casamento, no meu primeiro casamento tenho um filho já de 28 anos, que é o Rafael, que já está com a vida feita, ou bem encaminhado, vamos dizer assim, né? É, ele estudou no Canadá, voltou aqui para o Brasil na época da pandemia, hoje está aí na área financeira, casou ano passado, está um ano casado já, está com 28 anos, casou cedo. É, e eu tenho uma filha, que é a Alice, do meu segundo casamento, a segunda chamada, né, que eu costumo dizer, que eu ative Sim, também, por coincidência, com os mesmos 41 anos que o meu pai me teve, né? Os meus pais são vivos até hoje, meu pai está com 94 anos de idade, poxa, que bem, beleza, hein? ele está bem, está esbanjando aí lucidez, está velhinho, né? Ainda tem alguns problemas de locomoção, mas nada muito sério. E essa é a minha história, né? A gente sempre morou aqui em São Paulo, estudei em boas escolas, né? Apesar da nossa família, uma família simples, meu pai sempre se dedicou e fez questão de colocar a gente em boas escolas, então estudei aí no Bandeirantes, estudei em escolas aí bastante tradicionais aqui de São Paulo, me formei Legal. no exterior e segui a carreira sempre na área de logística, seja ela terrestre, aérea, e aí eu passei por todas as modalidades de logística aí possíveis aí na minha carreira, né? Então, mais ou menos a minha história pessoal é essa. Eu gosto muito de praticar esporte. Eu sou do clube das 5 da manhã, né? Eu acordo cedinho para ir à academia. Gosto de nadar também, nado bastante, então tento adequar isso ao dia a dia, né? Que o nosso dia a dia é bastante estressante, trânsito, Sim. deslocamento, muitas reuniões durante o dia.
mas acho que isso resume bem aí um pouco do meu histórico aí familiar, que eu tenho muito orgulho, né, do pai que eu tenho, dos pais que eu tenho, né, de tudo que eles Com trouxeram certeza. para mim de valores, de respeito, eu costumo brincar com os meus filhos que a educação velha guarda, né? Aquela que a mãe dava uma cintada assim de vez em quando, batia com o chinelo, mas era com o maior amor do mundo e conseguiu aí passar muitos valores e muito respeito, principalmente pelo próximo. Bacana. Olha, legal. A gente já começa ouvindo a tua história e entendendo aí muito da questão da persistência, da disciplina, que você já me contou, né? Conduzindo aí a tua carreira. E aí eu queria falar um pouco mais da tua jornada profissional, né? Como é que foi essa escolha pela logística? Se você puder contar para a gente, Claro. da onde veio isso, né? Às vezes a gente não escolhe, né? Surge uma oportunidade e a gente acaba agarrando a oportunidade. Mas conta para mim como é que foi primeiro a escolha da tua carreira. Na verdade é o que você falou, não foi uma escolha, né? Foi um acaso ali, né? Eu fazia, antes mesmo de entrar na faculdade de comércio exterior, eu trabalhava de técnico e operador de máquinas. Na época era uma máquina de comando numérico computadorizado, né? Hoje se fala isso, cara, nossa senhora, isso aí é do arco da velha, né? Mas você colocava lá uns comandos e a máquina era uma máquina de eletroerosão, que era um processo químico e elétrico que fazia basicamente moldes aí para a indústria de extrusão e de injeção plástica, né? Então eu comecei com 14 para 15 anos, fazendo um curso numa escola aqui de São Paulo, e fui muito bem no curso. O dono do curso também era dono de uma indústria. Eu comecei a trabalhar de operador dessas máquinas mesmo, fazendo ali, eu era metalúrgico mesmo, né? E aí eu fui dos meus 15 aos 18 anos operando essas máquinas. E na época existia uma empresa que era um fabricante um dos fabricantes dessa máquina, uma empresa de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que, aliás, nós estamos aí passando por um momento bem difícil lá com os nossos irmãos gaúchos lá. Eu mando toda a minha solidariedade lá para eles. E essa empresa de Caxias do Sul me convidou depois, quando eu tinha uns 18 para 19 anos, já tinha entrado na faculdade de comércio exterior, para ser o representante comercial deles aqui em São Paulo, porque eu conhecia bem a operação da máquina, conhecia a máquina, nada melhor do que conhece tecnicamente para vender. E aí eu entrei na área de vendas. Na verdade, foi a área de vendas que me fez, de fato, que eu me apaixonei. E aí eu fiquei alguns anos trabalhando nessa empresa e logo em seguida eu entrei na área de logística, também por um acaso. Um amigo meu trabalhava numa empresa de cargas, transporte de cargas especiais, era a IRGA, a família Lupercio Torres, existe até hoje essa empresa. E eu fui trabalhar de vendedor ali, e foi a minha primeira empresa de logística de verdade. Era uma logística diferente, que eram transformadores, cargas com excesso de dimensão, de peso. E eu segui nessa carreira de logística, comércio exterior, os freight forwarders, né, os agentes de carga, operadores e terminais portuários, navegação. Foi aí onde eu entrei, de fato, nesse universo. E a gente costuma brincar que a hora que a mosquinha te pica, você nunca mais sai dali, né? Você fica ali com aquela coceirinha sempre. E aí eu tive passagem por grandes companhias multinacionais aí, e tem julgo, né, que tem uma carreira de bastante sucesso, muitos insucessos também, Marcelo. Eu gosto muito de falar de que a nossa carreira, às vezes, a gente ressalta e relembra muito mais dos sucessos, mas eu tenho uma prática que eu lembro mais dos meus insucessos, porque os insucessos é o que de fato me ensinaram, né? Então eu tenho muitos projetos que não deram certo, eu tenho muitas tem iniciativas que de fato não vingaram, e isso me trouxe muito aprendizado, né? Isso me trouxe muita resiliência. Aproveita, esse é um dos itens que eu mais gosto de ouvir. Se você puder contar para a gente, a história do teu maior aprendizado, quer dizer, da tua história de insucesso, né? Que te ensinou de verdade. Conta para a gente essa história. A gente
A gente também quer aprender, né? Com teu insucesso, não, para a gente não ter que passar pela mesma experiência. Eu costumo sempre dizer nas empresas que eu trabalho, nas empresas que eu lidero, as pessoas que trabalham comigo, de que o sucesso ele não é um esporte individual, ele é um esporte coletivo, né? Só que eu aprendi essa lição não sei se da pior, mas de uma maneira muito ruim, né? Eu era um garoto ainda, trabalhava, tinha pouco menos de 30 anos, trabalhava numa multinacional holandesa de logística e me deram uma oportunidade de gerenciar um armazém, um fulfillment center, aqui no interior de São Paulo, que tinha uns 800 funcionários, mais ou menos, era uma área bem grande ali de armazenagem, Puxa, pallet, montagem de kit, era você uma tinha quantos operação anos nessa época, Gustavo? pouco menos de 30 anos. Eu tinha um pouco menos de 30 anos e me deram ali. Desafio, hein? Emocional. Foi. Não, e eu me senti o rei da cocada, né? Falei, pô, eu sou o cara, tal. E aí eu cheguei lá talvez com a arrogância que é da juventude, né? Falando, não, eu sei tudo, cheguei até aqui, os caras me botaram aqui, eu sou o cara, né? Sei de tudo. Sim, Chegou numa a gente postura de passa não por é isso. assim que funciona, tá tudo errado, etc e tal. E logo nos primeiros dias eu perdi completamente o time ali, né? Porque eu cheguei com uma postura muito agressiva e muito falava muito e escutava pouco, enfim. E foi um grande fracasso, né? Foi um fiasco imenso. Eu demorei muitos anos para entender o porquê desse fracasso. E foi justamente isso, né? De não entender que o sucesso não é uma pessoa que faz, não é uma estrela de futebol dentro de um time que vai fazer os times ser campeão, né? É a unidade do time, é como esse time se relaciona, é como você consegue colocar os jogadores nos lugares certos, né? Cada um na sua função certa. Então, esse foi um grande aprendizado, foi um fracasso total. Tal. Acho que em menos de um ano fui demitido da empresa, diga-se de passagem, por pura falta de performance. Mas foi um grande aprendizado para mim, foi muito dolorido, foi muito duro na época, eu tenho uma memória muito vívida dessa ocasião, mas foi um grande aprendizado, né? Quando eu tive outras oportunidades similares na vida, eu trouxe aquilo comigo como um grande aprendizado e a partir daquele momento eu entendi que, de novo, o sucesso ele é construído é um esporte de time, né? Um esporte de coletivo, não é um esporte individual que eu sozinho vou lá e vou fazer tudo eu e vai dar tudo certo. Não, as pessoas, eu acredito muito, Marcelo, que o ser humano ele é um bicho social, né? Ele precisa desse convívio, ele precisa dessa troca, dessa colaboração. E no mundo profissional não é diferente, né? Essa foi uma história aí que eu carrego comigo até hoje, quando eu me vejo, às vezes, em situações que é natural também do ser humano, de falar, não, eu consigo, eu posso, eu sou o cara. Você fala, não, peraí, baixa a bola, lembra ali o que aconteceu ali atrás, vamos devagar, escuta mais do que você fala. Então, acho que foi um grande aprendizado para mim isso. Cara, que legal. Você sabe que, além, né, de gostar de aprender, né, com o erro dos outros, óbvio, né, porque eu cometi a minha dose e cometo a minha dose de erros todos os dias, né? Continuo cometendo Graças a religiosamente, Deus, né? né? Quem não erra significa que não tenta, meu amigo. É isso, a gente está tentando aqui sempre inovar, sempre fazer coisas diferentes e a gente continua errando. Mas tem uma coisa que eu aprendi ainda jovem, e às vezes eu penso que é uma característica mais minha, mas eu sei que não é. Quando você tem uma vitória grande em termos de carreira, né, como você, eu tenho certeza de que você teve um mentor, uma pessoa, ou mais de um mentor, que fez e te ajudou a enxergar as possibilidades de transformação e as possibilidades que esses erros que a gente comete ensinam para a gente, mas muitas vezes a gente não ouve. E aí um mentor explica para a gente o que aconteceu, né? Porque a gente também não erra porque quer, a gente erra por N motivos. Mas o mentor vem e explica, olha, você viu que você errou? Aí você fala, mas será que o erro foi meu? Foi seu. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Presta atenção.
E assim, eu acredito muito que a gente está vivendo um momento onde a mentoria e ter mentores é fundamental para a carreira, para a jornada de qualquer pessoa. Então, eu gosto de fazer essa pergunta que você pudesse responder. Quem foi esse mentor mais importante nessa tua jornada aí? Olha, eu acho que eu tive vários mentores assim na minha carreira, né? Alguns eu me lembro mais do que outros. Acho que tem dois que me marcaram muito. O primeiro foi um alemão carioca chamado senhor Rudolf Zillmann. Ele era um country manager de uma empresa alemã que eu trabalhava e ele me ajudava muito, sabe? Principalmente com a parte de clientes e como lidar com essa relação, como tratar os clientes, como que você deveria de fato se posicionar. Então foi um grande professor que eu tive ali nessa ocasião. Mas a grande mentora, eu acho que aí que me acompanhou acho que me acompanha até hoje, na verdade, mas por um longo período, foi uma executiva, é uma executiva, né? Agora ela se aposentou, virou uma mentora profissional, inclusive, se chama Nádia Ribeiro. A Nádia, a última posição dela, ela foi vice-presidente aqui executiva para a América Latina da Seva, mas passou por Kuehne+Nagel, foi de AEI Danzas, foi da Lufthansa, enfim, ela sempre foi mais ligada à logística aérea, né? E eu trabalhei com ela alguns anos na Seva, mas ela me acompanhou quase toda a minha carreira, assim, os últimos pelo menos 15 anos aí, e eu sempre a tive como um exemplo de uma pessoa aglutinadora, no sentido de sempre se rodeava de bons profissionais, tem uma capacidade ímpar de aglutinar as pessoas em volta dela com uma causa, com um propósito positivo e tal. Então tenho uma admiração muito grande por ela. Ela me ajudou muito no decorrer da minha carreira a aprender a fazer isso. E uma outra coisa foi sempre a questão também da diversidade, né? Por ela ser uma mulher em posições de liderança, como que ela chegou lá primeiro e depois como que ela se mantinha ali, né? Porque era um negócio complexo e ela também trouxe sempre à luz para mim o quão a diversidade, seja ela de gênero, de raça, de religião, qualquer tipo de diversidade, Que legal, é cara. É uma positiva, experiência ela diferente, né? Porque realmente ter uma mulher na faixa de idade da gente é diferente. e ela sendo executiva ainda mais no setor bem masculino, né? Bem onde a imensa Exatamente. maioria deve ser homem mesmo, né? No setor de logística. Acho que isso é uma Sem dúvida que é. transformação que está acontecendo. Eu tenho uma amiga que é VP do setor, mas pô, que história bonita, gostei. Pô, tem uma mentora assim, né? Nádia Ribeiro, é uma pessoa fantástica. Hoje ela tá prestando mentoria aí, principalmente para mulheres, né, por razões óbvias, mas está aí no mercado. Ela se aposentou da carreira executiva recentemente, esse ano, inclusive. Mas desculpa, é uma profissional fantástica e sempre me ajudou muito, Marcelo. Isso que eu acho bacana, porque as pessoas, para serem mentoras, na minha opinião, antes de qualquer coisa, de técnicas, de experiência tal, elas têm que ter uma generosidade muito grande, né? As pessoas têm que ser generosas para ser mentoras, né? Porque você está ali dando o seu melhor muitas vezes, né? Ou trazendo aquelas experiências que você teve de melhor ou de pior, mas que te trouxeram aprendizados, né? Então, eu acho que essas pessoas que se dispõem a fazerem mentoria, e eu gosto de fazer também internamente na empresa que hoje eu lidero, mas externamente também converso com muitas pessoas e me julgo e trabalho como mentor para algumas delas, e eu me dedico muito e coloco muita generosidade como um fator de sucesso para uma boa mentoria. E com certeza a Nádia sempre foi uma pessoa extremamente generosa comigo e com todas as outras profissionais aí que passaram aí pela carreira dela. Poxa, olha só, para mim um valor importante é a gratidão. E eu acho que a gratidão ela ajuda a gente a se transformar em vários aspectos. Primeiro, a gente acordar de manhã pensando que coisas boas podem acontecer. Isso faz com que você esteja aberto a essas coisas
e principalmente aberto a observar oportunidades. Isso a gratidão gera na gente. Então, você está trazendo essa faceta aí da tua personalidade muito legal. E eu quero entrar em propósito, quero começar a falar de propósito contigo, até para a gente tentar começar a entender essa tua jornada que a gente veio conversando aqui de construir o Oceano Azul, de navegar no Oceano Azul. E um dos temas aí que a gente começou a conversar foi a tua preocupação, né, com o planeta, com a tua preocupação com o meio ambiente. E conta então um pouquinho dessa tua nova jornada aí na Norcoast e como é que ela surgiu e começar a falar sobre teu propósito de vida, aí alguns itens, né? Nós falamos de 3 propósitos fundamentais. Então, se você puder começar a contar a história e você já começar a falar sobre teus propósitos, né? Marcelo, eu sou uma pessoa muito pragmática e eu gosto de ser muito direto e eu vou te ser bem honesto. Eu vou dizer que o meu propósito profissional, eu o descobri vamos dizer, uma década atrás, alguns anos atrás, né? Apenas, né? Até então, muito honestamente, eu sempre trabalhei porque eu precisava trabalhar e precisava ganhar uma condição financeira para poder sustentar minha família, etc. E tal. Então, eu tinha muita ambição, né, no começo da minha carreira por esse sucesso financeiro, reconhecimento, etc. Num determinado momento da minha carreira, e aí acho que foi uns 10 anos atrás, né, eu estou com 52 anos, né, eu tinha uns 40 para 42, uns 12 anos atrás, eu comecei a olhar e falei assim, puxa, eu já conquistei alguma coisa na minha carreira, né? Já consegui aí, tenho um filho criado, né? Agora com 28 anos, uma outra aí que está com 11 anos, mas também em processo aí em boas escolas, aí bem encaminhada também. O que eu posso de fato deixar como um legado, né? O que de fato me dá muita satisfação? E eu sou um apaixonado pelo nosso país, Marcelo, honestamente. Eu acho que o Brasil é um país único, né? Com pessoas únicas no planeta, com condições únicas, com oportunidades únicas. E a logística, que também é uma paixão que eu tenho muito grande, na sua a sua maior amplitude, também sempre foi uma paixão minha, né? E aí eu comecei a observar o quanto, e aí eu me juntei a uma empresa de navegação dinamarquesa nesse período, e que inclusive foi muito motivado pela própria Nádia. Quando eu tive a oportunidade de ir para essa empresa, ela me orientou muito se eu deveria ou não, porque era um desafio grande para mim na ocasião. E eu vi o quão a logística no nosso país ela é reativa, né? Ela não olha para as oportunidades, ela não vê onde você pode criar sinergia e tal. E nessa oportunidade eu vi a questão que começou a vir mais à tona da sustentabilidade, né? Do meio ambiente, do impacto social que essa atividade pode ter na sociedade brasileira, né? E aí, em 2020, eu me juntei à Norsul, que é uma empresa de cabotagem, de navegação costeira, né? De cargas granel, com o desafio de diversificar o negócio deles. E um dos projetos que a gente montou, dentre vários que a gente estava naquela ocasião, foi o da Norcoast. E aí foi um processo de desenvolvimento, né, de busca de aprovação do conselho, porque tinha um investimento alto. Aí achamos um sócio, que é a Hapag-Lloyd, né, que é um quinto maior armador de contêineres do mundo, uma empresa alemã, e com um foco muito de trazer excelência em logística, né, de olhar e trazer a navegação costeira como uma possível protagonista na logística brasileira, né? Hoje você sabe bem, a nossa matriz de transporte está basicamente fundamentada em caminhão, 65% aí da matriz de transporte é no caminhão. E se olhar para container, para cada 5 containers que hoje estão aqui na costa brasileira, um estudo do ILOS de 2021, do Instituto de Logística e Supply Chain,
Para cada 5 contêineres que estão sendo transportados de caminhão na costa brasileira, um deles poderia vir para a cabotagem, que é um transporte mais limpo, ele polui, na média, 4 a 6 vezes menos do que o caminhão e do que qualquer outra modalidade de transporte. Ele é 10 vezes mais seguro, porque ele gera muito menos sinistralidade de carga, muito menos roubo, muito menos acidente. Né? Ele é um transporte que, no momento, eu tenho um navio, ele tira centenas ou milhares de caminhões das rodovias, então eu desafogo aí a nossa malha viária, que já está aí em alguns lugares em particular no nosso país estão estrangulados, e de fato traz uma logística mais inteligente, né? Porque não é, eu costumo brincar que a gente tem esse trabalho de converter o caminhão para cabotagem, mas não é um modal contra o outro, né? É cada uma dessas modalidades na sua vocação, né? A vocação da Onde navegação é mais produtivo, né? Onde exatamente, onde ele é mais efetivo, onde ele tem um custo melhor, onde ele vai ter um impacto social. Então, você imagina um caminhoneiro que ele pega um caminhão no sul do país e tem que levar uma carga até o norte, até Manaus. Ele fica mês, 2 meses fora de casa, né? Porque ele vai ter que chegar em Manaus, ficar esperando para arrumar uma carga para poder descer, tal, não faz o menor sentido. É muito sim. mais inteligente ele pegar uma carga aqui no sul e fazer 10 viagens dentro desse mês, curtas, que toda noite ele vai dormir com a família dele, ele vai estar ali, a qualidade de vida do profissional também, na minha concepção, né, ou na minha não, mas é parte do SG, né, que é do social, do impacto social. Então, essa longa história para dizer que a minha vocação, de fato, dentro desse projeto que a gente montou, é de trazer e fomentar a navegação costeira, a logística mais otimizada, mais inteligente, olhando para esses 2 elementos em particular, né, que eu acredito que é a sustentabilidade, que é nosso processo de transição energética para chegar numa economia verde, e o impacto social positivo que esse processo também pode trazer. Eu entendo que um grande desafio nessa realização, né, do uso desse modal, ou multimodal, né? Você nunca tem um modal específico, mas você vai usar a cabotagem, mas você vai usar o rodoviário integrado. É o processo de planejamento, né? E eu trabalho muito com indústrias e varejo, e eu vejo que muitas decisões são tomadas atrasadas, quer dizer, não houve um planejamento. Olha, a gente sabe que o consumo não vai variar muito nos próximos 6 meses. E ele tem, óbvio, ele tem variações, mas são pequenas. E aí que eu vejo que muitas vezes se deixa para a última hora fazer o pedido daquela mercadoria ou daquele conjunto de produtos que, enfim, poderia ter se planejado com 6 meses de antecedência e se faz aquele pedido com 15 dias, já numa situação de risco, né, de desabastecimento, de ruptura. E aí, claro, eu imagino que isso seja uma dificuldade quando você tem um navio que tem uma escala, tem uma agenda, né? Diferente do caminhão que você, obviamente, tem uma flexibilidade maior. Então, eu entendo que o propósito, ele é um propósito de todos nós, a segurança das pessoas, cuidar do planeta, reduzir o custo Brasil, mas eu vejo uma dificuldade e uma necessidade da gente avançar na questão de planejamento logístico. E eu não estou falando nem dos operadores logísticos, eu estou falando dos clientes mesmo, né? Como é que isso está acontecendo? Como é que isso está evoluindo? Você percebe um movimento nessa direção? Olha, você pegou um ponto nevrálgico aí, que é a questão do planejamento, principalmente quando a gente está falando de converter a carga do caminhão para a navegação, né? O Brasil, ele escolheu o modal rodoviário na época de Juscelino, né, nos 50 anos em 5. Foi uma escolha, né, consciente, porque era mais rápido, enfim, tinha mais disponibilidade na época e tal. E, infelizmente, essa escolha ela foi um detrimento de outros modais. Então, pouco se investiu de lá para cá em ferrovias, pouco se investiu de lá para cá
infraestrutura para poder a navegação costeira aí ter um papel de protagonista. Então, a entrada da Norcoast, inclusive, foi uma quebra grande de paradigma, né? Porque a navegação costeira é um mercado, é um segmento regulamentado, né? Regulado pelo governo, principalmente aí pela Agência de Transportes Aquaviários, que é a ANTAQ. E há mais de 20 anos que não tinha um entrante novo nessa navegação. E um dos elementos, e na verdade são 3 elementos que fazem que eu consiga converter daqueles 5 containers, um para navegação, que eu mencionei para você anteriormente, do estudo do ILUS, você tem 3 elementos que fazem, que podem fazer, na verdade, os embarcadores fazerem essa transição. O primeiro é capacidade. Então, fazia 20 anos que você não tinha um novo entrante, pouca capacidade se adicionando no sistema, então você tinha limitação de espaço nos navios para poder fazer esse transporte. Com a vinda da Norcoast, a gente aumentou aí, nós trouxemos 4 navios de 3.500 teus, que é a unidade de referência de 20 pés, né? Mas 3.000, mais ou menos 2.000 e poucos containers cada navio. E eu estou chamando 5 portos aqui, do sul até o norte, eu vou até Manaus. Então, esse é um elemento, a capacidade adicional. A segunda é você ajudar as companhias a fazer o que você disse, que é o planejamento. Porque elas estão, de alguma maneira, existe uma barreira também cultural de que, puxa, eu tenho lá uma demanda para levar uma carga para algum lugar, eu ligo, o caminhão está em 2 horas, está lá na minha casa, né? Está lá no meu depósito, está lá na minha fábrica. Para o urgente ele funciona bem, né? E as pessoas, a cultura brasileira é, como você bem disse, deixar para a última hora, e se acostumou com essa demanda, principalmente o pequeno e o médio embarcador, né? Então, cabe a nós também, operadores, a mostrar para ele como é que ele pode fazer esse processo de planejamento, né? Porque ele, de fato, não é uma mudança trivial, né? Ele vai ter que pegar um container vazio, levar até a fábrica ou o armazém dele, estufar esse container, trazer de novo para o porto, cumprindo a janela do terminal, entregando a documentação no prazo correto, esperando a escala do navio, porque o navio tem um dia certo na semana para chegar lá, pegando o navio e todo o processo inverso na outra ponta, né? Então, requer, de fato, um planejamento melhor. E o terceiro elemento é a flexibilidade, né? O caminhão traz muita flexibilidade para ele. Eu preciso de meio caminhão, um caminhão, preciso de um caminhão e meio, um caminhão e 3/4 para hoje, para daqui 2 horas, para daqui 2 semanas. Você tem toda a flexibilidade do mundo. Então, nós também, né, para promover a navegação costeira ou a cabotagem, a gente tem que trazer essa flexibilidade desses horários, de entender que muitas das demandas dos embarcadores também são demandas de última hora. Então, o cara está lá, a última semana do mês, ele tem que despachar mais mercadoria porque ele tem que faturar, ou porque o cliente dele precisa receber logo porque está com baixa de estoque. Então, você tem que entender também os mecanismos de cada um dos segmentos. Mas, de maneira geral, o planejamento tem uma função muito grande para que esses embarcadores façam essa transição. Você tem um ponto que é, de fato, um ponto muito relevante. O que eu vejo, respondendo aí agora a sua pergunta, depois de toda essa introdução, é que os embarcadores grandes têm esse planejamento bem feito já, né? A gente já vem evoluindo, já muitos... E os médios e pequenos estão começando a olhar para isso. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco dessa necessidade de ter um planejamento diferente daquilo que eles vinham, não só no Brasil, né, globalmente, mas aqui no Brasil também. Nós estamos passando por um processo industrial aí de nearshoring no mundo inteiro, que é trazer as produções para próximo dos seus mercados consumidores. Isso requer um planejamento logístico diferente do que vinha sendo feito. E eu acho que aí o nosso papel como operador logístico, como empresa de navegação, é suportar essa transição, apoiar essa transição com aquele pilar que eu já te disse, que eu acredito muito, que é o de sustentabilidade e de impacto social dentro dessa agenda. Legal. Eu acho que a gente está fechando aí, né, o propósito da jornada, esse bloco, e eu queria entrar um pouco
sobre essa questão, né, que você já iniciou de explorar mares que não tinham sido navegados, né? Como é que foi o sonho, o estabelecimento da tua visão, que eu entendo que se iniciou aí contigo mesmo, e aí a partir disso você tinha algumas barreiras gigantes, né? Você falou 20 anos dentro de uma situação onde não havia nenhum entrante adicional, nenhuma empresa tinha entrado nesse mercado, existia uma demanda, né, represada, o que é uma coisa raríssima no mundo hoje, são pouquíssimos setores, né, que têm essa necessidade não atendida. Normalmente você tem uma concorrência desmedida, e aí você viu essa oportunidade, mas obviamente tinha que enfrentar, né? Alguns leões ou dragões que ninguém tinha vencido em 20 anos. Então, como é que foi essa luta e como é que foi essa jornada até de cooperação, né? Porque como você falou, a vitória é um esporte onde as pessoas têm que jogar junto, né? É um esporte de cooperação. Conta pra gente como é que foi o sonho e como é que você avançou na direção do impossível, porque 20 anos que não acontecia, as pessoas diziam, olha, é impossível, não dá pra gente fazer isso aqui. Você E ouviu eu, isso? Que era e eu impossível? literalmente ouvi isso várias vezes. Ah, você tá louco, imagina, não vamos fazer isso, isso aqui não vai dar certo, por muitas e muitas ocasiões. E você, de fato, tem um ponto que eu só consegui passar por esse processo, que foi um processo de 3 anos, na verdade, desde o momento da ideia, da concepção da ideia, o projeto, o planejamento, a junção dos sócios, né, a decisão de fazer uma joint venture, o processo de implementação, ele vem durando, né? Porque a gente agora está no ramp-up ainda da operação, mas ele durou 3 anos, né? Desde 2020 até o início até o final de 2023, iniciando a operação esse ano em fevereiro de 2024. Mas foi um processo muito difícil, né? Você imagina que existiam as barreiras de entrada da legislação. Na ocasião, em 2021, teve uma iniciativa do governo anterior aí com um programa de incentivo à cabotagem que flexibilizou algumas regras que ajudavam, mas também não era uma ajuda monstro, mas de alguma maneira flexibilizou algumas regras. E existia dois elementos aí de dificuldade, né? Primeiro, o investimento financeiro, que ele é alto, né? Imagina que cada embarcação dessa tem um valor de mercado de 45 milhões de dólares, né? Eu trouxe quatro. Então, só a mobilização de ativo já era gigante, porque essas embarcações estavam sendo usadas aí em outros trades aí no mundo inteiro, né? Eles estavam fazendo África do Sul para o Brasil, Chile para o Brasil, estavam em outros trades aí de containers no mundo. Então, a mobilização desse ativo já foi um desafio muito grande, né? Um desafio impossível lá atrás, né? Não, mas não vai dar, isso não dá. O segundo, acho que foi de fato a licença de empresa brasileira de navegação, que é a licença principal para você obter, para você poder entrar no mercado nacional. Foi um processo que demorou, a gente planejou ele de executar em 3 meses, ou seja, eu tinha a legislação clara, eu dei entrada nesse processo e tinha um planejamento que esse processo ia demorar 3 meses para ser concluído e eu ter essa licença. Esse processo demorou 11 meses, né? Então, e Quase assim, 4 vezes mais. foi um negócio que você, sempre que ia postergando, a dúvida ia aumentando ainda mais se eu ia conseguir ou não, né? Porque a complexidade, a discussão, isso chegou na Procuradoria Federal da República para julgar. Eu estou resumindo a história, tá? Mas eu participei por todos os escalões do governo até chegar na Procuradoria Federal, onde eles deram o aval, né? E depois a ANTAC, a agência reguladora, aí, acabou nos concedendo a outorga de empresa brasileira de navegação. Então, esse segundo elemento foi um elemento que, em muitas ocasiões, eu achei que não fosse acontecer e muitas pessoas me disseram, é impossível de você conseguir isso, você não vai conseguir. E aí o terceiro elemento que você bem mencionou, eu não fiz nada disso sozinho, né? Primeiramente eu devo aí
um agradecimento aos sócios da Norcoast, né, que é a Hapag-Lloyd e a Norsul, que acreditaram e apoiaram esse projeto financeiramente e com sangue, suor e lágrimas, aí viveram esses momentos juntos comigo, que foram momentos de incerteza, e, de novo, como eu te disse anteriormente, eu sou apaixonado pelo nosso país, mas que você perde um pouco a crença quando você está querendo gerar emprego, você quer gerar divisas para o Brasil, você quer trazer uma coisa boa para o país e você fica escutando o não das autoridades, né? Ou criando dificuldades, e foi todo um processo difícil. Então, os sócios, sem dúvida nenhuma, tiveram aí uma participação muito grande. E eu tenho um time hoje que trabalha comigo, algumas pessoas desse time trabalham comigo já há alguns anos, né? Eles vêm comigo aí de outras empresas, onde eu venho, eles estão comigo, né? E eu devo muito a eles também, de eles terem tido a resiliência de estar do meu lado, de acreditar naquilo que a gente colocou como objetivo, mesmo que parecendo impossível. E eu aprendi um lema, né? A Norsul é uma empresa de 60 anos e tem uma origem familiar, numa família holandesa, tem uma história muito bonita, inclusive, norueguesa, desculpa, do seu Erling Lorentzen, que é a família que controla hoje a Norsul. Ela é profissionalizada, mas a família Lorentzen, através da Lorinvest, controla a Norsul. E o seu Erling, que era um visionário, né? Ele tem uma história muito bonita, eu vou resumir rapidamente, mas ele era um norueguês, lutou na guerra, casou com a princesa da Noruega. No dia que ele casou, no dia seguinte, ele pôs a princesa debaixo do braço e veio para o Brasil e empreendeu aqui no Brasil desde então. Ele foi o sócio fundador da Supergás Brás, ele foi o sócio fundador da Aracruz Celulose, ele foi o sócio fundador da Norsul, ele teve, enfim, vários negócios aqui no Brasil, gigantes. Ele basicamente começou a produção de celulose no Brasil. O Brasil não produzia celulose, ele que resolveu, não, eu quero produzir celulose, tem uma história muito bonita. E ele tinha uma frase que eu gosto muito, que tem a ver com o que nós estamos falando, que ele falava o seguinte: a diferença do possível para o impossível é que o impossível demora um pouco mais, mas que no fim você consegue fazer, né? Então, essa frase é muito famosa dele, né? O impossível só demora um pouco mais, e você Nossa, viu e vindo de uma pessoa que fez várias coisas impossíveis, né? Não foram, Exatamente. não foi uma nem duas, foram Não foi várias, nenhuma pelo que nem você está me duas. contando aí. Exatamente. Então, eu acho que esse processo da Norcoast foi um processo duro. Eu aprendi muito nesse processo, aprendi muito sobre o negócio, aprendi muito sobre o nosso país, o quão difícil é você empreender no nosso país, né? O quão o país ele é arisco, né, ao empreendedor, ele não quero dizer avesso, mas tem muita dificuldade para o empreendedor. E você tem que ter muita resiliência, Marcelo. Assim, a grande lição que eu tiro da Norcoast foi que você tem que acreditar no impossível, né, no seu projeto, de que você de fato está fazendo a coisa certa, e ter muita resiliência, porque não é fácil, não é fácil. Foi um processo também que eu acho que é legal de contar. Nós começamos uma empresa do zero, né? Ou seja, nós não tínhamos pessoas, não tínhamos processos, não tínhamos sistemas, não tínhamos E licenças, não tínhamos pouco tempo, né? mercado. A empresa montada tem quanto tempo? E a gente começou a implementação propriamente. Nós passamos o final de 2022 discutindo os documentos societários entre os sócios, né? Que foi uma SA, uma sociedade anônima, 50-50, então já tem uma complexidade aí. Então a gente gastou aí meio ano discutindo internamente ali os documentos societários da organização. A partir do dia 1º de janeiro de 2 de janeiro, né, para ser mais exato, de 2023, a gente começou o processo de implementação da empresa, onde eu comecei a contratar as pessoas, desenhar os processos, contratar os sistemas, desenhar toda a arquitetura de sistema, começar a implementação do sistema, contratar escritório, conseguir licença. Nós fizemos uma conta que entre licenças, autorizações e certificados foram mais de 2 mil que a gente teve que conseguir aí num período de um ano.
E a licença principal, que era a outorga, que eu te disse que aí durou aí 11 meses, né? A gente conseguiu em final de outubro, começo de novembro do ano passado. E aí todo o processo de trazer os navios, esse navio ele tem uma troca de bandeira, ele é navio de bandeira brasileira, com tripulação brasileira, tem também uma complexidade de contratar tripulação no Brasil, que tem uma falta de tripulantes, falta de formação mesmo desses tripulantes no Brasil. Então teve as mais variadas dificuldades aí, e o impossível sempre estava ali piscando no nosso letreiro, na nossa frente. Assim. Então a resiliência foi muito grande para conseguir ter realizado aquilo que lá atrás parecia impossível. Então essas pessoas, as empresas, Norsul, Norcoast, a Norsul e Rapag, essas pessoas que me acompanham aí, esses profissionais, Ricardo, eu não vou falar o nome de todos, senão vou esquecer de algum aqui, vou deixar pessoas tristes, mas tem um time grande que me acompanha já há alguns anos aí, trabalha comigo, que também Sim, estou nesse projeto. Então foi um esforço aí multifacetado aí entre pessoas, empresas e organizações. muito interessante. Eu acho que é inspirador e tem um livro que eu gosto muito, uma tradução livre minha aqui, é o meio tumultuado, né? Porque as pessoas falam assim, puxa, você tem o projeto, você tem o sonho, e é tudo muito bonito. E aí você tem a história final, olha, a empresa está funcionando, nós estamos caminhando aí na busca de 1 bilhão de faturamento e tal. Tá, mas e o meio? Como é que foi? Ah, o meio não foi nada disso, né? No meio parecia que não ia acontecer nada, que ia falir, que as coisas não iam acontecer, que a gente não ia conseguir autorização, enfim, que a realidade ia ser aquilo que todo mundo dizia que era impossível, né? Então, Pensou que o sócio ia desistir, ia parar de pôr dinheiro, enfim, tudo passa momentos, né? Então, sem dúvida, tem sido, né? Na verdade, uma aventura. Hoje, quando você foi no nosso escritório aqui de São Paulo, você vê lá o escritório montado, tudo bonitinho, novinho, moderno, você fala, puxa, que bonito e tal, mas de fato o meio para chegar ali foi é. interessante. Agora, eu queria avançar um pouquinho na questão da montagem dessa tripulação, né? Do teu pessoal administrativo. Eu sei que tem as tripulações nos navios, mas eu tô aumentando, né? A gente vai ter a Ah, presidente da United Airlines aqui daqui a algumas semanas, e ela fala muito de tripulação também, né? O time todo como tripulação. Mas à medida que você está caminhando nessa montagem, não dava tempo, né, de aprender, porque eu entendi que você, recebida a autorização, você recebia os navios e tem que encher um navio gigante. Quer dizer, você tem uma necessidade operacional de vendas, uma curva muito rápida para que você possa começar a operar já com uma margem de contribuição positiva, né? Você alcançar aí o teu break-even. Como é que foi? Como é que é isso, né? Porque as empresas dizem, nós precisamos aqui de 3 anos para alcançar determinados volumes, e não dá para você sair com um navio, não vazio por aí. Como é que funciona isso? Como é que é essa curva aí, ou como é que foi essa curva para você? está sendo, né? Porque de fato a gente está vivendo exatamente esse momento aí de rampar a empresa. A gente completou aí 3 meses de operação completa, né? Com os 4 navios na rotação. Mas a gente começou, na verdade, a vender os nossos serviços antes de ter a licença, por incrível que pareça, né? A gente, antes de saber quando ia começar a operar, a gente começou a falar com os clientes, porque a gente precisava ter uma visibilidade, né? Como que o mercado vai aceitar, como é que é o nível de preço, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Então a gente, um dos grandes investimentos que eu acho que os nossos sócios fizeram é que nós montamos o time comercial no meio da implementação. A gente estava implementando sistemas, processos ainda, e a gente falou, não, vamos trazer esse time, porque esses caras têm que começar a falar com o mercado, entender como que o mercado vai reagir no momento que a gente tiver esse serviço. Então foi um momento difícil, porque você vai lá, conversa com o cliente, tá bom, legal, tal. Então, como que eu faço? Podemos assinar um contrato? Quando é que você começa? Não, então, não sei bem ainda quando eu vou começar, tal. Então, foi um processo bem difícil. A gente agora completou, como eu disse, 3 meses de operação. A gente já está com
187 contratos assinados com quase 140 clientes. Nós já estamos aí no mercado que a gente atua, né, nos portos que a gente atua, a gente já está batendo aí 15% de market share esse mês. Final de mês de maio, a gente deve bater 15% de market share. Nosso objetivo é chegar até o final do ano com 20, 25% de market share, Com o uma que é bastante. expansão, né? Na verdade, você, o que você tinha me colocado é que havia uma demanda não atendida. Então você está Isso. crescendo, está ocupando esse espaço, mas fazendo o mercado crescer e dando mais É isso aí. oportunidade. O mercado de cabotagem no Brasil, ele cresce descolado do PIB da indústria nos últimos 15 anos, tá? Ele cresce aí 10% ao ano na média aí nos últimos 15 anos. A razão por isso é justamente essa demanda reprimida. Você tem mais demanda do que você tinha oferta, né? Então a gente está nesse processo de conversão. Esse ano deve crescer mais, porque eu aumentei a capacidade do sistema. Então, eu estou trazendo mais gente para a cabotagem. Então, tem também um processo de aumento, né, de volume de outras empresas, ou mesmo as empresas que já embarcavam na cabotagem aumentam a participação da cabotagem na sua cadeia de suprimentos, né, na sua logística. Mas também tem de você ganhar mercado mesmo, né? Vou lá e tem uma condição, e a gente tenta, obviamente, não entrar em nenhuma guerra de preço nem nada. Onde a gente tenta se diferenciar quando a gente construiu a empresa é no atendimento ao cliente, na experiência do cliente. A gente tem um portal que foi desenvolvido para trazer toda a experiência do cliente para um único lugar, então ele consegue ir lá, desde fazer uma cotação online completa, porta a porta, com qualquer modalidade de transporte, seja rodoviário, ferroviário, e passando pela cabotagem, armazenagem, consolidação de carga, estufagem, desova de container. Ele consegue montar todo o projeto dele ali, online, sem ajuda de ninguém, clica, buca a carga, a partir dali ele já vai acompanhando a carga rastreada por satélite do ponto de coleta ao ponto de destino dele. A gente investiu bastante nessa parte de tecnologia, e nós temos um time também, né, como a gente conversou anteriormente, esse processo de transição para quem não embarca na cabotagem, para embarcar na cabotagem precisa de ajuda. Então a gente tem um time hoje dedicado, é um time que a gente chama aqui de desenho de projeto, que a gente vai até esses embarcadores e desenha o projeto para ele de como seria ele utilizar a cabotagem, né? Então ensina para ele basicamente como é que é o processo para ele se utilizar Uma desse modelo. assessoria técnica É uma mesmo para que ele assessoria possa. técnica mesmo, uma venda técnica, na verdade, que ajuda ele a tomar decisão e trazer a carga dele para a navegação costeira. Né? Então, com isso, a gente vem ganhando mercado, a gente ainda está crescendo, né? ainda tá crescendo no sentido de estamos rampando ainda a operação. Não tem sido fácil, Marcelo, você trabalhou, acho que a vida toda aí com vendas, sabe que a venda é algo complicado, e o mais complicado para mim é que a gente tem uma régua muito alta aqui no que a gente está entregando para o mercado. Né? Eu, particularmente, tenho uma preocupação de vender aquilo e entregar aquilo que eu vendi. Né? Eu odeio aquele quadrinho, não sei se você já deve ter visto alguns treinamentos de venda, né? Aquele quadrinho do que o vendedor vende, o que o cliente entende que ele comprou e o que de fato a empresa entrega, né? E é tudo o contrário, nada conecta com nada. Né? E eu gosto muito de ter muita transparência, muita clareza, na verdade, no processo de venda para poder entregar de fato aquilo que foi prometido e aquilo que foi comprado aí pelos embarcadores no nosso caso. Então a gente vem nesse processo, é um processo árduo. Como eu disse, a gente começou, o primeiro navio saiu basicamente só com os containers vazios lá dentro, que eu precisava reposicionar container, né? Eu tenho uma logística reversa aí de reposicionamento da minha frota de container, né? Que eu tenho lugar que eu tenho oferta maior de um determinado container, o outro tem uma demanda maior e assim vai, e eu preciso reposicionar esses containers de tempos em tempos. Né? Eu atendo do sul ao norte do país, né? Que nós estamos falando de 8 mil quilômetros de costa aí. Né? Então, foi um processo difícil, árduo, mas muito prazeroso no sentido de ver aí a equipe de vendas aí. Nós temos aí hoje quase 30 pessoas na nossa equipe de vendas, num total aí de 300 e poucos funcionários que a gente tem, ou tripulantes, como você está dizendo. E estamos aí, estamos evoluindo bem aí, bem felizes aí com o resultado. Bacana.
Olha, a minha perspectiva é de que, de fato, vocês criaram e implementaram uma opção logística que torna viável uma série de soluções de custo e que talvez a gente ainda esteja arranhando, né, como economia, o potencial aí da cabotagem, principalmente com essa questão da, da, da- do planejamento, né? E aí, caminhando aqui, né, para uma conclusão final dessa história incrível, né? Que você conseguiu aí em 3 meses chegar a um percentual de mercado que se leva anos para chegar. Então, eu entendo que havia alguma demanda, mas francamente, para você fazer centenas de contratos, quem trabalha com contrato sabe que isso leva muito mais do que 3 meses em situações normais, né? Então, pô, é uma história incrível, né? Você está de parabéns. Eu queria era caminhar numa conclusão aqui sobre o moral dessa história. Tem alguns aprendizados aqui que para mim já ficaram claros. Eu acho que o primeiro é de, independentemente das dificuldades, a gente acreditar no sonho com a perspectiva do propósito. Olha, vale a pena enfrentar todas essas dificuldades porque a gente vai melhorar a vida das pessoas em larga, num espectro enorme. Quer dizer, eu morei em Manaus e sei da importância, né, da logística para aquela região. Se fala e se briga muito por estradas, né? E as estradas elas têm o problema de fato do desmatamento, isso é real, porque você acaba trazendo população, né, para a estrada, para o trajeto da estrada, e ali você pode trabalhar muito mais com o transporte ali, né, fluvial, respeitando e preservando a natureza, além, obviamente, de ser economicamente viável, né? Então, acho que assim, tem coisas que são tão claras e tendo essa possibilidade, você diminui a pressão sobre aquela necessidade do transporte terrestre como sendo uma única opção ali numa situação tão difícil, tão complexa, tão agressiva para a natureza e que a gente já sabe o que acontece, né, nos passos seguintes. Então, não é atrasar a região, ao contrário, é trabalhar a região de forma respeitosa com os milhões de pessoas que vivem lá, mas de fato você trazer essa possibilidade rápida, porque é muito rápido, né? A hora que você abriu a sua linha ali, vários problemas logísticos foram resolvidos imediatamente. Né? Em uma semana estava resolvido. Não precisou construir a estrada. Em uma semana você tinha resolvido. A estrada já está aí, né? A lei, inclusive, o incentivo à cabotagem chama BR do Mar, né? Pela razão de que é a BR aqui do mar. Ela está aqui, né? É só usar, Está né? Só pronta. usar. Está pronta, não precisa Né? de grandes Ela está investimentos, sem pronta. nada. Então, Tá eu vejo pronto. que assim, a primeira moral da história é que esse impacto é real. Né? Mas a gente precisa acreditar e se preparar para esse meio confuso, onde realmente parece que não vai dar certo. Né? Moral da história, o que você gostaria de fechar aí com o que um empreendedor, o que um executivo como você pode encontrar felicidade, pode encontrar realização num projeto desse tipo? O que você tem para dizer aí para a gente fechar com uma moral da história? Bom, para mim, eu acho que é o legado, né? O que você constrói, o que você deixa, né? Apesar de o investimento não é meu, mas eu me sinto mais do que um participante aqui, eu me sinto honrado de ter tido a oportunidade de construir isso do zero, desde que era um desenho no papel. E a lição, eu acho que para o impossível não existe, né? Ele de fato requer mais suor, ele requer mais sangue, suor e lágrimas, na verdade. A emoção, eu também acredito muito no que você falou, né? Muitas vezes eu sou uma pessoa muito emotiva e exponho muito as minhas emoções aí para o time e nas empresas, e em algum momento da minha carreira eu fui muito criticado por isso.
mas só cheguei até aqui por causa dessa mesma emoção, né? De ser transparente, de ser genuíno, de ter valores muito bem claros e construídos aí no seio da minha família. Isso me trouxe uma robustez muito grande para eu alcançar objetivos aí que muitas vezes são ditos como impossível. Então, eu acho que quando você pensar que algo é impossível, é só você dar um pouco mais de suor, um pouco mais de lágrimas, mais resiliência, que você vai alcançar aquilo que você se propuser a fazer. Eu acredito isso com toda a minha alma, com todo o meu coração. Bacana. Gustavo, quero te agradecer por essa aula, essa história, essa jornada inspiradora para que cada um de nós, com os seus sonhos, as suas lutas, né, os seus desafios, a gente possa enfrentar essa, essas dificuldades para encontrar os nossos oceanos azuis, né? Encontrar o nosso legado. Quero te agradecer por ter acreditado, por ter liderado tantas pessoas nesse processo que, de fato, já tem um peso econômico, já tem um peso ambiental enorme aí, e a possibilidade da gente pensar junto, né? Eu acho que você pode contar comigo, pode contar com a Rumo, para a gente pensar junto nessa abordagem ao mercado que muitas vezes não tá na consciência dos empresários, né, pequenos, médios, de que ele pode fazer diferença na jornada da vida das pessoas e na jornada do planeta, além do custo Brasil, além da economia, né, que impacta as pessoas mais humildes, principalmente, utilizando tecnologias, utilizando uma logística que tem muito espaço ainda para crescer e fazer bem para a gente. Eu agradeço e quero desejar a todos aí bons sonhos, não é? Bons sonhos. Eu acho que a gente precisa sonhar mais pelo Brasil. Esse momento que a gente está vivendo no sul do país é um momento de sobrevivência. Ainda não passou, a crise não passou. A gente ainda tem cenas, né, de capítulos e desdobramentos muito complexos, mas a gente não pode deixar de sonhar. Então, tem um apelo interessante que a gente tem feito aí junto com outros setores, principalmente na área de bens de consumo, de comprar de empresas que estão sediadas, né, no Rio Grande do Sul, porque as pessoas lá continuam com os seus sonhos, precisam reconstruir, e eu acho importantíssimo a gente dar atenção a isso nesse momento de conexão, né? Esse foi o episódio número 14 do podcast Rumo, e em breve nós teremos outros episódios interessantes com gente maravilhosa. Então, Gustavo, novamente quero agradecer e fique à vontade para desejar aí as últimas palavras aí para o público que está assistindo a gente. Marcelo, eu só tenho a agradecer você a me dar essa oportunidade aí de compartilhar um pouco da história minha e da Norcoast, mas acima de tudo, de mostrar que o Brasil é possível com toda a dificuldade que a gente tem. E eu queria também aproveitar a oportunidade de pedir aqui, de colocar primeiro a Norcoast está à total disposição para quem quiser fazer doação, os nossos navios, nossos containers, nós estamos usando aí para transportar cargas aí de doações do norte, do nordeste, aqui para a região do Rio Grande do Sul. A gente conecta via o Porto de Paranaguá, no Paraná, e consegue já levar, já temos rotas estabelecidas, levar até de caminhão para alguns lugares do Rio Grande do Sul. Então, coloco à disposição de quem estiver ouvindo, quiser, não tiver como transportar essas doações, nós estamos aqui à disposição, estamos colocando aí toda a nossa estrutura à disposição. E o que eu peço no final, como uma mensagem aí para os nossos amigos aí gaúchos, para eles, na verdade, é que com muita parcimônia, com muita ética e com muita transparência, a gente ajude os nossos irmãos a saírem dessa situação, que isso sirva em algum momento como lição para o país e que a gente consiga melhorar lá na frente, não deixando pessoas terem suas vidas ceifadas, famílias destruídas e esse momento de tanta tristeza que acho que todos nós estamos vivendo aqui. Então, que com muita transparência, muita parcimônia e muita ética a gente consiga
ajudar os nossos irmãos e passar por esse momento muito triste aí para a nossa nação. Mas obrigado pelo espaço e estou à disposição de vocês, Marcelo. Novamente eu agradeço você que está assistindo a gente. Espero que você tenha gostado e que a gente se encontre no próximo episódio. Sucesso e bons negócios!